Bom dia a todos. A Oyster e a Acordo Fechado, com o apoio da AB2L e Distrito, têm a honra de recebê-los para a terceira edição do Lautech Rio. Você aceitou nosso convite e veio se conectar e reinventar, participando de discussões sobre o uso de novas tecnologias no direito e de tendências no cenário nacional. O Lautech Rio surgiu para criar um ecossistema de inovação entre profissionais de direito, anteriormente sendo realizado presencialmente na cidade do Rio de Janeiro e, neste momento de pandemia, utiliza pela primeira vez o meio online, ampliando a participação dos interessados. Esta edição do Lautech Rio está sendo apresentada 100% online e ao vivo. Estamos ao vivo pelo canal do YouTube do Acordo Fechado, um dos organizadores do evento, e no Facebook da Oyster, o outro organizador, com links divulgados no evento criado no LinkedIn. Traremos casos concretos de mudanças que já estão acontecendo nas grandes empresas, escritórios e em todo o judiciário, e como essas aplicações têm impactado em nosso dia a dia. Além de democratizar esse conhecimento com o mercado, estaremos proporcionando integração entre profissionais nas áreas jurídica e tecnológica. O nosso evento de hoje está dividido em 2 painéis com os seguintes temas: como as Lautechs estão contribuindo para um novo normal, tendo como palestrante Daniel Marques. Ele é diretor da AB2L, Associação Brasileira de Lautechs e Legaltechs. O segundo painel vai tratar sobre o uso do legal design na construção de soluções para departamentos jurídicos e escritórios, tendo como palestrante Alexandre Zavaga Pereira Coelho, presidente da Comissão de Direito, Inovação e Tecnologia do IASP, advogado especializado no uso de técnicas de ciências de dados e inteligência artificial na área do direito, em projetos de privacy by design. O Alexandre está num outro compromisso, vai ingressar logo mais nesta sala virtual. E agradecemos e saudamos as pessoas que compõem esta mesa virtual. Temos aqui Rafael Cailê, fundador e CEO da Oyster. Rafael Dias, fundador e CEO da Acordo Fechado. Vai participar da mesa eu, Marcos Antônio Assunção Cabelo. Atualmente sou vice-presidente da Comissão de Tecnologia Jurídica do Conselho Federal da OAB e conselheiro seccional da OAB São Paulo. Daniel Marques, diretor da AB2L, Associação Brasileira de Lautechs e Legaltechs. Logo mais vai adentrar Alexandre Zavaga Pereira Coelho. O Lautech Rio, ele tem um caráter de beneficente. Então, em eventos anteriores, escolhemos uma instituição para ser ajudada com doações de leite em pó. Num evento presencial, você deixava lá a lata de leite em pó. Neste evento aqui, nesta edição, a gente não poderia deixar de passar. Portanto, escolhemos o Instituto da Criança para receber doações voluntárias dos participantes da Lautech Rio terceira edição. O Instituto da Criança existe há 27 anos, é uma solução para promover o desenvolvimento humano por meio de investimento social privado e da gestão de projetos. A organização inspira a prática da solidariedade. Então, vamos contar com a solidariedade de todos vocês que estão assistindo o evento. Para realizar a doação, basta escanear o QR Code que vai aparecer na tela aí, ou enviar um Pix. O e-mail do Pix do Instituto da Criança é pix@institutodacriança.org.br. Repetindo, pix@institutodacriança.org.br. Vamos lá, gente, vamos colaborar. Doe lá o que você puder. Imagine aí que um pacote de leite custa por volta de 15, 20 reais. Se você puder colaborar, a gente agradece e as crianças do Instituto da Criança ainda mais. Queremos destacar também que nós vamos divulgar os links para inscrição, para sorteios e também para comprovar sua participação e você poder pegar o seu certificado. Todos que confirmarem sua presença através da plataforma Simpla ou fizer sua inscrição para os sorteios, receberão certificados de participação do evento. E você, fazendo a sua inscrição, você preenchendo o formulário, você poderá concorrer a um pacote Small Oyster para uso durante 3 meses. A Oyster, organizadora do evento, ela faz automação de tarefas repetitivas. Então, você tem no seu escritório necessidade de baixar grande volume, um lote de processos, fazer protocolos em lote,
consultar intimações, baixar andamentos, atualizar sua base de dados, migrar sua base de dados de um sistema para outro, ou você tem o seu sistema próprio e precisa transferir informações para o sistema do seu cliente, hoje você faz de forma manual, todas essas tarefas repetitivas você pode fazer via automação com os sistemas da Oyster. Então, a Oyster vai dar um pacote Small com uso de 3 meses para cada dia. Então, hoje a gente vai sortear um pacote Small e amanhã a gente sorteia um outro pacote Small. E também nosso outro organizador, o Acordo Fechado, vai também conceder 3 usos de uso da sua plataforma. Uma plataforma que faz a intermediação entre o seu cliente, o seu grande cliente, que tem dezenas, centenas de processos, e o advogado da parte contrária, tentando agilizar ao máximo e diminuir a necessidade do processo se prolongar por um período muito longo. E amanhã, ao final do segundo dia, todo mundo que fizer a inscrição hoje e fizer a inscrição amanhã, nós vamos sortear uma Echo Dot da Amazon. A pessoa depois vai passar o seu contato e a gente faz a compra e a entrega diretamente para ele, tá? Então, para você realizar a sua inscrição para o sorteio, também vai ter um QR Code na tela aí, e a gente também vai divulgar um link nas redes sociais e aqui no chat do nossa plataforma de streaming, tá? Neste momento, convidamos Rafael Dias, fundador e CEO do Acordo Fechado e cofundador da B2L, para conduzir a abertura da 3ª edição da Lautech Rio, bem como suas considerações iniciais. Olá, pessoal, bom dia. Mais uma vez, a gente agradece a participação de todos aí que estão participando nas nossas redes sociais. Cada participante que está no nosso canal no YouTube, no nosso canal no Facebook, os palestrantes que prontamente aceitaram o nosso convite e também todo o nosso time interno aqui, tanto do Acordo Fechado quanto da Oyster, que tem se empenhado aí desde o início do ano, quando começou essa pandemia, a gente com o objetivo de não deixar de fazer o evento, que era algo que já estava na nossa rotina. Eles se empenharam para a gente fazer esse evento online e rompendo as fronteiras, né? A gente fazia esse evento presencialmente na sede do Acordo Fechado, no Rio de Janeiro. E a ideia agora, fazendo uma live, né, fazendo de forma online, a gente pode certamente trazer pessoas de todos os estados, e até mesmo pessoas fora do Brasil. Então, a gente está rompendo as fronteiras da nossa cidade maravilhosa. A gente tem certeza que após o término desses 2 dias de evento, a gente vai ter atingido o nosso principal objetivo, que desde o início da criação desse evento é democratizar o acesso ao conhecimento do mercado jurídico 4.0. A B2L tem feito esse papel também muito importante e isso, certamente, ao término desses 2 dias de evento, a gente vai poder contribuir de alguma forma com isso também. A ideia é compartilhar alguns cases de sucesso, tanto do Acordo Fechado, da Oyster, trazer pessoas de referência no mercado, nos assuntos que serão palestrados. Então, a gente tem certeza que, após o término desses 2 dias, essa é a nossa expectativa, a gente consiga atingir esse objetivo. Convido também para uma breve saudação o nosso sócio, parceiro também da empresa aqui, que é o Rafael Cailê. Ele é co-founder da Oyster e CEO, para suas considerações iniciais também. Bom dia a todos, tudo bem? Eu também gostaria de agradecer a todo mundo que se envolveu para esse evento acontecer aqui, né? As equipes de marketing, o pessoal todo aí que se envolveu no geral nesse processo, a disponibilidade dos participantes aí que aceitaram o nosso convite para trazer cada vez mais conteúdo bacana para esse ecossistema que não para de evoluir, tá? A gente está muito feliz em somar com todos os presentes, tá? A gente da Oyster aqui, nascemos no Legal, para o Legal, como startup aí que visa somar muito aí escritórios rumo à advocacia do futuro. Então, bora lá ver o que a gente preparou para vocês aí. Aproveitem muito conteúdo e ficamos sempre à disposição aí. Abraço. Tá certo. Agora eu peço para o cerimonial ingressar na sala o Daniel Marques, né? E para darmos início ao nosso primeiro painel sobre Lautechs para quê, convidamos Daniel Marques, diretor da AB2L, Associação Brasileira de Lautechs e Legaltechs, para a apresentação do tema Como as Lautechs estão contribuindo para um novo normal, logo após o vídeo da abertura.
Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Aqui fala Daniel Marques, diretor executivo da B2L. Marcos, eu toco aqui ou você quer fazer um comentário, uma pergunta antes? Não, eu só esqueci de avisar o pessoal que quem tiver perguntas pode fazer em qualquer rede social. Ele vai ter uma apresentação de 25 minutos e ao final a gente tem 10 minutos para sanar as dúvidas da plateia. Ótimo, perfeito. Muito obrigado. É um prazer imenso também estar aqui com o Super Marcos, grande referência aí na OAB, no direito, relacionado a direito e tecnologia, também com o Rafa do Acordo Fechado, está organizando esse belo evento, Lautec Rio, que agora virou Lautec Brasil, né? Espero que seja Lautec Mundo também. Eu acho que é muito bacana a gente ver como as novas tecnologias conectam quem está distante. E também o outro Rafa aqui, o Kailê, né, da Oyster, também, que é grande parceiro da B2L. É uma grande alegria tê-lo aqui conosco também. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Meu tema é Lautex e o novo normal. Para começar, eu queria falar um pouquinho do novo normal, né? Eu acho que já é uma expressão que está meio batida, né? Foi muito falado no início da pandemia. Nós estamos percebendo que esse novo normal é muito parecido com o próprio normal, né? E aí, quando eu escuto essa expressão, novo normal, eu sempre me lembro do livro Em Busca do Sentido, de Viktor Frankl, onde ele narra, né? Ele é um psiquiatra e ele ficou no campo de concentração, ele vai narrando, né, todo o momento dele no campo de concentração em Auschwitz, não só em Auschwitz, como ele perdeu não só a esposa dele, mas perdeu também os pais e o contato com os amigos. Né? E uma coisa que ele fala no livro que sempre me chamou a atenção foi o seguinte, que o ser humano, ele se acostuma a tudo. Né? O ser humano é capaz de se acostumar a tudo. Isso não significa que ele se acostuma em coisas que são boas para ele, mas o ser humano é capaz de se adaptar e se acostumar a tudo. E ele traz o exemplo do fato que quando ele morava na casa dele, com a esposa dele, ele só conseguia dormir com o mesmo travesseiro. Né? E se mudasse o travesseiro, ele não conseguiria dormir nunca, e virava a noite acordado. Ele disse que depois de 3 dias no campo de concentração, ele nunca dormiu tão bem na vida dele. Né, porque o corpo dele estava tão cansado pelos trabalhos forçados, né, que mesmo sem um colchão tão bom quanto da casa dele, mesmo sem um travesseiro tão bom quanto da casa dele, né, ele dormia. E aí no livro ele vai falando, né, que todo ser humano tem que ter um porquê, né, e que tem um porquê, ele suporta qualquer como. E aí segura um pouquinho essa questão do Viktor Frankl, que no final, né, da nossa conversa aqui, nós vamos retomar. E aí, pessoal, eu não trouxe a apresentação, vou mostrar aqui só um pouquinho mais para frente o crescimento da B2L das Lautecs, para que visualmente vocês tenham uma noção, né, desse crescimento. Mas aqui eu vim bater um papo com vocês, espero que fiquem à vontade para poder fazer perguntas, tá ok? Mandar no YouTube, mandar no Facebook, mandar em todas as redes sociais onde você esteja vendo essa palestra, para que a gente possa fazer uma conversa, tá bom? Uma conversa, um bate-papo bem bacana, bem informal. E não esqueçam, pessoal, de estarem doando, né, aqueles que desejam, para o Instituto da Criança, que apareceu aí embaixo, né, pix@institutodacriança.org.br. Beleza? Então, pix, né, @institutodacriança.org.br. Pessoal, para a gente poder fazer essa introdução de explicar como as Lautecs estão transformando o direito hoje em dia, né, a gente tem que trazer 3 pressupostos básicos. Né? Uma das primeiras perguntas que sempre surge quando eu vou dar uma palestra nasce de um falso paradigma, né, e um falso medo que muitos advogados possuem. Seremos substituídos? Né? As máquinas vão substituir o ser humano? Né? As novas tecnologias estão ocupando os empregos, né, dos advogados? Esse é o grande medo, muitas vezes. Quando o advogado vê algo novo surgindo, a primeira reação é uma reação neofóbica, uma reação de medo. Isso aconteceu ao longo de toda a história, pessoal. Em 1960, quando os primeiros juízes começaram a criar suas peças, suas sentenças com a máquina de escrever, as primeiras pessoas que impugnaram a decisão do juiz foram os advogados, falando, né, a própria OAB também entrou representando, falando que a decisão não era personalíssima. Richard Susskind, que é um dos grandes visionários do direito, ele fala o seguinte, em 1990, quando ele falou que todos os advogados iam utilizar e-mail, ele quase foi expulso da Associação de Advogados da Inglaterra,
né? Quando no Brasil, não sei se vocês lembram, 2, 3 anos atrás, toda discussão se o advogado deve ou não deve atender por WhatsApp, né? E aí toda essa discussão já caiu por terra, porque eu duvido que vocês não façam um atendimento por WhatsApp. Claro que a gente vai cair num caminho de amadurecimento, onde a gente não atende por WhatsApp 24 horas por dia. Mas com esses 3 exemplos, eu quero trazer o seguinte. Quando a gente vê uma nova tecnologia, geralmente tem um grande medo. De fato, também tem uma associada advogada, está contando um pouco, ela é da OAB de Santa Catarina, está terminando de escrever um livro, onde ele narra a história de várias Lautechs e um pouquinho da tecnologia dentro da OAB. Ela já foi juíza também. Ela comentava que quando foi lançado o processo eletrônico, eles fizeram uma grande caravana em toda Santa Catarina para fazer o treinamento dos advogados em relação ao processo eletrônico. E a recepção dos advogados, pelo menos das pessoas que ela fazia o treinamento, era uma recepção muito negativa em relação ao processo eletrônico. Então, são 4 exemplos, tá ok? Só que a primeira coisa que a gente tem que ter em conta, pessoal, que não é só o direito que está sendo impactado, a sociedade toda está sendo impactada. Então, o primeiro pressuposto que nós temos que ter é o seguinte: a sociedade está sendo hackeada. É carro autônomo surgindo, é blockchain, impressora 3D, o mundo cada vez mais sendo gamificado, virtual, né? As fronteiras estão cada vez mais se diminuindo, né? Estão surgindo os tribunais 100% digital, desde a resolução do CNJ do ano passado, né? Desde que não retire a possibilidade de ter o analógico também como atendimento. Então, o mundo todo, a sociedade toda está sendo hackeada, não é só o direito. E, óbvio, vocês são advogados. E como o direito é um instrumento sine qua non para a justiça, tá, okay? Onde tem sociedade, tem direito, o advogado e sempre vai ser indispensável. Esse medo é um medo falso. Se vocês observarem de maneira muito clara, e aí eu convido vocês a lerem o livro Quarta Revolução Industrial, não vou falar disso, o livro Segunda Era das Máquinas é outro livro muito bom. Se vocês observarem, nós estamos indo para uma sociedade de cada vez mais complexa, com relações mais complexas. E quanto mais complexas são as relações da sociedade, mais é necessário o direito. Tá, okay? E o fato de surgirem novos nichos em relação ao direito não significa que você tenha que abandonar o próprio ensino jurídico como um todo. Vou dar um exemplo muito simples. Todos os dias na B2L, agora muito menos, mas em 2018, a cada 2 dias eu recebi um e-mail de algum advogado falando assim: Daniel, posso bater um papo contigo? Porque eu quero ser advogado para startup. E a primeira coisa que eu perguntava para o advogado era como está o seu direito comercial. Para você ser um bom advogado para startup, você tem que ser um bom advogado de direito empresarial, de direito comercial. Então, é certo que novas figuras surgem nas relações. A gente veio, por exemplo, teve trabalhando na B2L, no marco legal, novo marco legal das startups. Foi um trabalho de 3, 4 anos. Tentamos implementar dentro do marco legal das startups modelo de relação funcionário e dono diferenciado, que é o stock options, para transformar o funcionário no verdadeiro dono da empresa. E assim a gente reter talento. A gente não conseguimos. Né? É um modelo novo que está surgindo dentro das relações. Mas para poder compor esses contratos com os novos modelos, você não tem que abandonar o antigo. Carro autônomo. Está discutindo na Europa, eles já faz 7 anos estão discutindo na Europa, a criação da personalidade eletrônica. E a discussão estão até deixando de lado um pouco. Tá bom? O que seria a personalidade eletrônica? Em caso de acidente, por exemplo, com carro autônomo, quem seria o responsável? Temos que criar um seguro para quando tem esse acidente de carro autônomo, né, ter lá a indenização. Para isso tem que estudar responsabilidade civil. Então, assim, o fato novo não exclui o fato de vocês terem que continuar sendo excelentes advogados. Tá, ok? A sociedade toda está sendo hackeada. E a sociedade está sendo hackeada, cada vez mais caminhando para uma maior complexidade, precisa cada vez mais de advogados. Tá, ok? Precisa cada vez mais de profissionais do direito para poder levar a justiça a todas as pessoas. Isso é fato. As novas tecnologias vão substituir o advogado? Sim. Eu não posso mentir em relação a isso. Mas é advogado que faz trabalho de robô. Existe um estudo falando que a chance do advogado ser substituído é de apenas 4%.
Mas a chance de um paralegal, porque foi um estudo feito na Inglaterra e nos Estados Unidos, no âmbito anglo-saxão, mas que pode ser meio que traduzido aqui no Brasil. A chance de um paralegal, que é o que faz esse trabalho mecânico, técnico, ser substituído é de 96%. Então, se um advogado faz um trabalho que é um trabalho muito de paralegal, um trabalho muito repetitivo, Ctrl+C e Ctrl+V, as máquinas vão substituir. Isso é inegável, não temos que ser ingênuos. O advogado, mais do que nunca, ele está sendo chamado para poder exercer os princípios do seu direito, os princípios jurídicos. O advogado que tem medo é aquele advogado que não é bem formado. Vamos ser bem sinceros, vamos jogar o jogo limpo aqui. Tá ok? Esse advogado sim tem medo. E aí o que deve ser feito é atualizar-se. Só na B2L, nesses 3 anos, 4 anos de AB2L, foram mais de 1.000 eventos e cursos em que os associados tiveram acesso com desconto para poder se atualizar em todos os novos temas de direito e novas tecnologias. Nos novos nichos que estão surgindo. Só em LGPD estamos falando de mais de 60 mil novos postos de trabalho. Quando a gente fala de regulação de criptomoedas, são novos postos de trabalho. Quem que vai atender aquela pessoa que, por exemplo, teve a criptomoeda confiscada por um banco? É o advogado que entende de criptomoedas. Quem que vai atender aquela pessoa em que tem que pagar um tributo de ganho devido à criptomoeda, que é uma realidade cada vez mais que permeia a sociedade? É o advogado que entende disso. Então, eu dou exemplo do carro autônomo, responsabilidade civil, dou exemplo da LGPD, estão surgindo novos postos, dou exemplo de criptomoedas. Então, pessoal, advogado ser substituído é balela, é mentira, tá ok? São pessoas que querem vender medos, né? Falsos medos. Né? O temor, eu falo que sempre é importante, mas o medo, ele é ruim, porque o medo ativa em nós aquele sistema límbico, né? Aquele cérebro reptiliano, como dizem alguns, de fuga ou ataque. E muitas vezes o que nós vemos é essa fuga, esse ataque, fundamentado em paradigmas equivocados em relação às novas tecnologias. Então, em primeiro lugar, a sociedade está sendo hackeada. Em segundo lugar, outro ponto importante, pessoal, a gente está vivendo uma sociedade cada vez mais complexa. E nessa sociedade cada vez mais complexa, o judiciário nunca foi tão questionado como antes. Desde que criaram os aplicativos de mobilidade urbana, em que as pessoas que usam o carro dão uma nota e as pessoas que também são motoristas dão nota para quem usa, a gente descentralizou a curadoria, que antes eram feitos por órgãos centralizadores. Com a descentralização da curadoria, né, ela foi impactando todos os outros elementos da sociedade. Você vê no YouTube, você curte ou não curte? Eles até mudaram, agora não são mais 5 estrelinhas, né? No iFood, curte ou não curte? E você pode ser demitido dependendo dessa curadoria, que não é feito por uma pessoa, mas feito por todas as pessoas que utilizam a rede. Então as pessoas estão cada vez mais querendo participar do processo jurídico. E o direito está sendo questionado por causa disso. Né? Nós temos aí 77 milhões de processos judiciais, nós temos aí 91 tribunais que não se comunicam entre si, apesar de existir o MNI, que seria o Modelo Nacional de Interoperabilidade. Né? Você tem aí 1.400.000, 1.600.000 advogados com OAB, tá? 1.600 universidades de direito. Né? Se juntar todos os cursos de direitos do mundo, no Brasil tem mais, sendo que nesse domingo, eu nem sei quantos bacharéis vão fazer a prova. Eu acho que, desde o ano passado, se juntar com esse ano, a gente está falando aí de 400.000 pessoas. É um exército sendo jogado. O advogado é o dobro do número de médicos, é o dobro do número de contadores. Né? Então, se você não fizer algo diferente, você vai ser mais um no meio da multidão. Vocês que estão conosco aqui são pessoas que querem fazer diferente. Então, o direito está sendo questionado. O cliente, não basta apenas a palavra do advogado, ele já chega, muitas vezes, no teu escritório, tendo visitado o Dr. Google. Mas isso você também faz, não sejamos hipócritas. Quantos de nós, por exemplo, quando tem algum tipo de sintoma, algum problema, já olha no Dr. Google, né? E aí chega no médico com um diagnóstico, um prognóstico, praticamente só pede para o médico assinar. Isso é o comum, é um comportamento novo na sociedade. Então a gente tem que entender, e aí entra o terceiro elemento, que o cliente, ele é um novo cliente. Ele é um cliente que quer experiência.
muito mais do que apenas um produto ou serviço. O exemplo muito simples é, tu pode vender um tipo de café como advogado, que é um café em pó, sei lá, Valita, que custa, sei lá, R$5, R$3, né? Você pode vender, ser uma Nestlé, vender um café Nespresso, onde cada pouquinhas gramas de café, né, custam R$2 cada cápsula daquela, mas o cara já tem uma experiência diferenciada, tem uma máquina, já sai um café expresso na sua própria casa, né? Eu tinha uma máquina dessa na minha casa, já tinha 2 anos e nem usava. Desde a pandemia, né, eu comecei a usar muito todos os dias. Ou então você pode ser uma Starbucks, que o mesmo café que é vendido na Valita, que é vendido no Nespresso, tá bom? Você vende a R$15. Então o cliente, ele quer a experiência. O cliente, mais do que nunca, ele tem que ser o centro de todo o processo, né, do atendimento do advogado. Se você não entende isso, tá, ok? Se você acha que o direito é para o advogado, você está perdendo o cliente. Você já está atrasado. O direito, pessoal, coloquem... de tudo que eu falar aqui, vocês esquecerem, o direito não é para o advogado. A justiça não é para o advogado. Repitam comigo. Justiça não é para advogado. Também. Mas a justiça é para aquele cidadão que teve um bem que necessita ser tutelado. De uma justiça que precisa ser restabelecido. E nós temos que resgatar o cliente como centro de todo o processo jurídico. E aí entra a palestra que vai entrar depois, né, do Alexandre Zavaglia, né, um dos primeiros a falar, se não o primeiro a falar disso no Brasil, que é de legal design. Legal design não é PowerPoint, legal design não é fazer figurinha no teu contrato, tá bom? Legal design é muito mais do que isso, eu não vou falar, porque a palestra do Alexandre Zavaglia, ele vai explicar com detalhes tudo isso, tá bom? Então, pessoal, o mundo está sendo hackeado, e o direito está sendo hackeado também, mas daí estão surgindo milhares de novas oportunidades, o direito nunca foi tão questionado como antes, cada vez mais complexo as ferramentas jurídicas, e se não fossem pelas Lautechs, a justiça teria parado durante a pandemia. Isso é fato. Isso é fato. Se alguém que pensava que Lautech era pendulicário, que Lautech, o Legaltech, era apenas um enfeite, essa tese caiu por terra no ano passado. E o próprio judiciário está mais tecnológico do que nunca, né? E trazendo novas práticas de atuação, né? Quase que obrigando mediação e conciliação no tribunal. Está sendo discutido um novo projeto de lei, falando até de pretensão, mudando a pretensão resistida, talvez querendo copiar um pouco o modelo argentino, de ter mediação e conciliação obrigatória, né? Antes, se não for obrigatória, para aquele que negou e perde, vai ter um tipo de ponto negativo, né? Essa é uma pauta muito importante que vocês têm que participar também, né? Em princípio, eu sou muito reticente a tudo que é muito obrigatório, né? Então, assim, a sociedade está sendo hackeada, o direito cada vez mais complexo, né? O sistema judiciário, muita gente, muito advogado, muitos processos. Se não tiver Lautech e Legaltech, você não consegue atender. É um absurdo, pessoal. Advogado fazendo ainda acompanhamento processual em planilha em Excel. Não utilizando ferramentas, por exemplo, como acordo fechado, de mediação e conciliação. Durante o período em que os prazos estiveram suspensos, os escritórios de advocacias que entenderam isso, em vez de ficar chorando, tá ok? O que eles fizeram? Ofereceram ferramentas de Lautechs, de mediação e conciliação, para poder fechar acordos e continuar trabalhando. Fizemos um estudo ano passado, junto com o César, onde mais de 600 escritórios responderam à pesquisa, falando o seguinte, e nós conseguimos mapear que apenas 22% dos escritórios de advocacia utilizam algum tipo de sistema de automação, né? E quando a gente vai para o escritório que é pequeno, unipessoal, tá bom? Ou apenas de um sócio, apenas 11% utilizam. Daniel, isso é ruim ou bom? Para você, ou para você que vive no mundo e tem 1.600.000 advogados, é maravilhoso, porque se você não usa, pode começar a usar amanhã e fazer a diferença. Então, a sociedade está sendo hackeada, o direito está sendo questionado, né? E, por último, o cliente está cada vez mais exigente. Né? A gente tem que reconectar o direito com o cliente.
a própria linguagem jurídica, né? E aí, com isso, né, eu concluo e mostro o radar de Lautex para vocês verem o quanto as Lautex estão crescendo nesse período. Eu sou muito contra, minha conclusão é essa, eu sou muito contra aquela visão binária, né, de tradição versus inovação, tá ok? Ou um ou outro. E aí vou explicar por quê, tá bom? Por um lado, a gente tem um posicionamento, às vezes, dos inovadores, de disrupção, até o evento da B2L vai fazer em agosto, né? Já convido vocês também a estarem participando, a partir da semana que vem a gente vai estar divulgando a B2L Law Disruption Week. Mas, para mim, a disrupção não significa simplesmente destruir todo o passado. O passado tem que ser destruído, o passado tem que ser substituído. Essa é uma visão equivocada de disrupção, tá ok? É uma visão adolescente, iconoclástica. Porque se nós só estamos onde nós estamos com o perfeito ou imperfeito, das coisas que precisam melhorar e as coisas boas, é porque nós somos como anãos em costas de gigante. Ok? A gente não surgiu por geração espontânea. São milhares de anos de sociedade para chegar onde nós chegamos agora, com suas imperfeições. E aí surgem os iluminados, né, falando que não, né, tudo tem que ser destruído. Por outro lado, a tradição, quando se fecha as transformações, ela se transforma e se deforma em tradicionalismo. Eu não sou contra a tradição, que é justamente o tradre, que é você receber algo e dar algo a alguém, e aquele alguém que recebe, pega e recebe e melhora aquilo, ou piora também, né? Evolução nem sempre é por bom, pode ser por ruim também. Né? Darwin ele não falava que toda evolução era para bom, para positivo. Então, o tradicionalismo é você se fechar, né, ao novo. Né? Então, não é nem um ou outro, são os dois juntos. E dois juntos por quê? Por que os dois juntos? E aí eu vou falar por quê, mas rapidamente só mostrar aqui para vocês o quanto as Lautex estão para ajudar vocês no dia a dia. Vou compartilhar minha tela aqui rapidamente para ir para os 2 minutos finais e abrir um pouco para perguntas se ainda tiver tempo. Esse é o primeiro radar das Lautex Legaltex. Eram 8 categorias, 20 empresas, 2017. E aí depois, quando a gente foi crescendo na B2L, isso aí 2018, 2019, né, 2020, está até desatualizado, são mais de 300 empresas. O crescimento de Lautex Legaltex na B2L foram mais de 1.100%. E aí a gente tem Lautex de early stage, que são Lautex que ainda estão na prototipação, no MVP. Os maiores escritórios de advocacia também fazem parte da B2L. A B2L, eu sempre falo que a B2L é muito mais do que associação. A B2L é uma comunidade de pessoas apaixonadas por direito e tecnologia que querem transformar a sociedade e a justiça. E esse é o Big Radar da B2L. Daquelas 20 empresas que se associaram à B2L, hoje em dia são mais de 600 associados. Nós temos aí as Lautex, Legaltex, escritórios de advocacia, departamento jurídico, essa semana se associou, a CIA, por exemplo, são mais de 15 departamentos. Já está até desatualizado, porque é de 2020. Early stage, prestador de serviço e mais de 250 advogados autônomos. Então, você vê o crescimento de indústria de tecnologias que estão ajudando o advogado no dia a dia. E você vai ficar fora disso. E aí, pessoal, por que unir a tradição com a inovação? Os dois de mão dadas. Voltando àquilo que a gente está falando no início. Para resgatar a essência do direito, pessoal. Nós estamos vivendo aquilo que Thomas Kuhn chama-se transformação paradigmática. Em todo período de transformação paradigmática, nós temos uma mudança de modelos que explicam a realidade. Tá ok? E nessas mudanças de modelos que explicam a realidade, práticas próprias da justiça e do direito, do dia a dia do cidadão, estão sendo modificadas. Então, se não colocarmos e não segurarmos na mão a tradição do direito junto com a inovação, não vamos conseguir resgatar o que é a essência do direito. As novas tecnologias, a disrupção, não é da essência do direito, não é... O advogado sempre vai ser necessário. A disrupção ela acontece nos modelos de aplicação da justiça do direito.
E aquele advogado que tiver antenado a isso, tendo como instrumento as Lawtechs e Legaltechs, são aqueles que farão a diferença. Então, seja parte desse movimento que está transformando o que significa o direito e a sociedade na justiça. Eu não sei se vamos ter tempo para perguntas, mas aqui também, no meu nome, estão as minhas redes sociais. Esse aqui é o meu Instagram, @Daniel_Marques. Fique à vontade para me seguir, fazerem perguntas lá. Tá bom? Se quiser, marca um espaço também para conhecer a B2L Aquário, com o espaço virtual da B2L. Muito obrigado, Marcos. Obrigado a todos vocês aí. E parabéns pelo evento. Daniel, vamos ter perguntas sim. Vamos lá. Deixa eu só fazer alguns registros aqui. Pessoas que estão falando comigo aqui. Silvia Jimenez, Luiz Roberto Tonini, Ciron Ulisses Almeida, já vamos fazer sua pergunta em seguida. Luciana Freitas, Sandra Jacubá Vícios, tem meus amigos aqui, Tamire de Monteiro, da OAB Bahia, temos aqui o Jorge, da OAB Rio Grande do Norte, mas vamos passar aqui para a primeira pergunta. Pergunta do Ciron Ulisses Almeida, ô Daniel. Pode-se afirmar que a IA será fundamental no modus operandi dos advogados no exercício de suas funções? Adoro muito essa pergunta. Pessoal, IA é hype, é moda, tá? Inteligência artificial é moda. Coloque isso na cabeça de vocês também. É moda. Inteligência artificial é um instrumento. Não existe uma inteligência artificial. Existem milhares de inteligências artificiais. Assim como não existe um blockchain. Existem milhares de blockchain. IA, blockchain, automação, ODA, tudo isso são ferramentas, são instrumentos para chegar a um fim. Todos os dias na B2L, agora muito menos, mas no ano passado, primeiro semestre, então, todos os dias chegavam lá, Daniel, nós queremos uma Lawtech com IA. E aí a gente perguntava, porque a gente tem que direcionar, mas para que você quer IA? E as pessoas não sabiam responder. É tipo aquela pessoa que vai no banco, hoje em dia não, porque tudo é online, né? E aí vem uma fila. E aí você vê uma fila grande, e aí no final tu pergunta assim, já aconteceu comigo isso, tá? Que eu tô falando. Olha, para que serve essa fila aqui? Eu não sei, mas todo mundo tá aqui. Então existe uma moda muito grande relacionada à inteligência artificial, tá bom? Inteligência artificial tem pouco de inteligência e muito de artificial. De fato, meu doutorado na UERJ em Direito está sendo focado em regulação de novas tecnologias e desafios éticos da inteligência artificial. Existe todo um movimento na Europa, especialmente na Itália, querendo até modificar o nome de inteligência artificial para inteligência amplificada, porque o próprio nome ele ensina pouco. Só que nós somos muito atrelados ao marketing, né? E a gente antropomorfiza a inteligência artificial, dando poderes que não tem, colocando nomes, Bia, né, do Bradesco, Vitor, do Supremo Tribunal Federal. Então, que eu gosto muito do pessoal do CNJ, que colocam nomes que são relacionados à tecnologia, sinapses, né? Porque antropomorfizar só promove esse aspecto equivocado da inteligência artificial. Pessoal que é inteligência artificial, não tem nenhum arroz com feijão, faz acompanhamento processual com planilha de Excel. Quando o cliente chega na porta, em vez de buscar mediação e conciliação, vai pelo litígio. Então, assim, as ferramentas nós temos aí, são mais de 300 empresas, né? E o advogado tem que modificar a mentalidade para utilizar essas ferramentas ao seu favor, né? Óbvio que não é a inteligência artificial que vai modificar o modus operandi, mas cada vez mais nós estamos vivendo aquilo que a gente chama de uma advocacia data-driven, guiadas por dados. Não uma advocacia datachismo. Então, se eu vou entrar com ação, cada vez mais eu vou saber qual é a probabilidade de ganho concreto. Existe um estudo, por exemplo, da BJ, né, que eles têm também uma empresa chamada Terra Nova, que são associados à B2L, que fazem geometria, fazem CNJ em números, fazem outros tipos de levantamentos. E eles fizeram o levantamento das varas criminais de São Paulo. E aí descobriram que das 16 varas, em relação ao mesmo tema, que era se a pessoa respondia em liberdade, se ele já tinha algum crime anterior ou não, eu acho que esse é o tema. Se eu não estiver falando o tema correto, é algo parecido. Mas depende do tema, o tema era o mesmo, mas nas 16 varas, aqui a chance do cara conseguir era de 6%, 8%, e na outra, a chance do cara conseguir era de não conseguir era de 88%.
Ou seja, o mesmo tema, a mesma vara, o mesmo código penal, no mesmo estado, no mesmo tribunal, né, você tinha uma discrepância muito grande entre as varas. Isso faz com que o advogado possa dizer para o cliente dele, falar assim, olha, depende da vara que caia. Se cair na vara X, a tua chance é de 40%. Né? Então, assim, isso vai permitir... E aí entra a questão da jurimetria, a questão da ciência de dados, né? De você cada vez mais utilizar os dados a favor da advocacia. Vou dar um outro exemplo. A gente fala que o Brasil é muito judicializado. Eu sempre defendi que o Brasil é muito judicializado. Eu acho que é ainda. Mas eu estou quase mudando a minha ideia. Por quê? Quando você vai no CNJ e número, você percebe que 40% das demandas judiciais são de execuções fiscais. E quando você analisa os procedimentos para a execução fiscal, 80% do procedimento de execução fiscal é passivo de automação. É totalmente passível de automação. O TJ de Minas Gerais já está fazendo isso, Pernambuco está fazendo, Rio de Janeiro fez, Distrito Federal está implementando. E aí, quando você olha o resto das demandas, é consumoristas. Demandas complexas que exigem, assim, realmente que o advogado esteja lá trabalhando, criando tese, sei lá, chega a ser 20% dos 77 milhões que nós temos, 25%. Então, a gente tem uma demanda aí que está muito supervalorizada, né? E os dados nos ajudam a interpretar, a entender como está funcionando a sociedade. Então, de uma justiça datachismo para uma justiça cada vez mais data-driven. Daniel, isso aí. Deixa eu só fazer a consideração. Para fazer a inteligência artificial, antes tem que ter alguém para programar a inteligência artificial. Então, o advogado, ele, em vez de sair da parte de fazer a petição, ele vai estar fazendo a programação da inteligência, ajudando na programação. Então, o advogado que é mais focado em tecnologia tem essa vantagem. Vou fazer mais uma pergunta rapidinha, para você responder rapidamente, que já nosso tempo está terminando. Luiz Roberto Tonini. A grande maioria dos advogados acham que implantar tecnologia é gasto, não investimento. Na verdade, eu queria até que você falasse ao contrário, né? Como a tecnologia pode reduzir os gastos para os escritórios de advocacia. Ótimo, perfeito. Excelente pergunta, Luiz Beto. Pessoal, eu estou vendo que o pessoal comentar aqui, meu Instagram é aqui, ó, @Daniel_Marques. E o da B2L é @B2L Brasil. Então vocês acham no Instagram, seguem. Se tiver alguma pergunta, sei que tem várias perguntas aqui, a gente não vai conseguir responder por causa do tempo, mas eu estou à disposição para responder todas, tá ok? 30% do advogado é gasto em tarefas repetitivas. E se o advogado, o que ele faz é vender tempo, então, óbvio que utilizar tecnologia vai permitir com que ele tenha muito mais tempo, né, para se dedicar à própria advocacia e assim gerar muito mais resultado. Né? O advogado que não se integra às novas tecnologias, essa sociedade que o Luciano Florini chama de infoesfera, ou sociedade híbrida, que não é nem 100% analógico, nem 100% digital, o advogado que não se integra, ele vai acabar se desintegrando enquanto profissional. Ele vai acabar sendo marginalizado, né? Porque ele não vai ser mais buscado pelos clientes, ele não vai ser mais desejado pelos clientes, ele não vai entregar o resultado necessário que clientes necessitam. Né? A tecnologia é uma ferramenta para potencializar essas capacidades cognitivas do advogado. Então, utilizem Lautec, sigam a B2L, conheçam também a Acordo Fechado, tá ok? E coloco à disposição de todos vocês, pessoal. Muito obrigado, Daniel. Estamos bem na hora, 11h15. Eu faço parte da OAB e os eventos da OAB tem aquela velha complicação que está sempre atrasado. Começa atrasado, a pessoa fala demais. E eu, como sou da área de tecnologia, área de exatas, eu gosto de cumprir o horário. E eu gosto do Daniel, que ele também está acompanhando no reloginho lá e estamos assim, cumprindo rigorosamente o cronograma aqui. Daniel, se você quiser ainda fazer sua consideração final, eu sei que você não vai poder acompanhar a gente. Já também estamos com o Alexandre Zavaglia aqui na nossa sala virtual, também já pode destacar ele aí para nossa assistência acompanhar. Bom dia, Alexandre. Daniel, Rafael, tudo bem? Fala. Alexandre, como vai? Quer fazer suas considerações finais, Daniel? Pessoal, acho que é isso, né? Acho que quem não se integra, se desintegra. Acho que essa é a grande mensagem. O advogado não tem que ter medo,
Tá, okay? O advogado tem que ver esse momento como uma grande oportunidade, transformação paradigmática. E aqueles que entendem esse movimento estão fazendo a diferença. Estamos na época de ouro da advocacia, onde quem vai vencer essa corrida da transformação paradigmática não é nem o mais experiente, não é nem o mais velho ou mais novo, ou mais menos experiente ou mais experiente, ou que tem escritório grande ou escritório pequeno, mas é aquele que se adapta mais rápido a esse momento que nós estamos vivendo da história, não só da advocacia, mas da sociedade como um todo. Muito obrigado novamente pelo convite, convido a me seguirem tanto no Instagram quanto a B2L também, a B2L Brasil. Grande abraço, pessoal, e deixo aqui com o mestre Alexandre Zavala, que vocês vão desfrutar muito aí da exposição dele. Muito obrigado. Agora ficou fácil, né, Daniel? Porque depois da sua fala, né, a gente já tem vários pontos aí que você colocou, vamos continuar batendo papo aqui com o pessoal. Tá certo, Daniel. Obrigado, Daniel. Alexandre já vai falar em seguida. Vou lembrar vocês novamente, não esqueçam de fazer inscrição no link para sorteio, confirmando sua participação para receber o certificado e poder ter a possibilidade de participar do sorteio. E também não esquecer o caráter beneficente deste evento, se você puder doar Instituto Criança, pix@institutocriança.org.br ou nesse QR Code que a gente está divulgando. Neste momento, enquanto acertamos a transmissão do próximo painel, vamos apresentar 2 curtos vídeos sobre nossos organizadores, a Oyster e a Acordo Fechado. Quando Marcos se formou, achou que passaria mais tempo advogando do que protocolando, fazendo cadastros, atualizando sistemas, intimações eletrônicas, entre outras obrigações. Essa realidade não é apenas de um profissional, mas de escritórios com grandes equipes de advogados. Já parou para pensar no tempo e trabalho dedicados às rotinas repetitivas? Nós da Oyster, uma empresa especializada em serviços de automação jurídica, desenvolvemos uma solução que ajudará escritórios e profissionais com tais rotinas. Utilizando a tecnologia, desenvolvemos robôs capacitados para auxiliar nesses trâmites tão importantes para todo o processo. Nós da Oyster unimos soluções inovadoras e tecnológicas com nosso conhecimento jurídico e desenvolvemos uma ferramenta fácil, intuitiva, escalável e que não precisa de instalação. Tudo isso para garantir a você mais tempo para analisar casos complexos e utilizar seu intelecto no que realmente importa: advogar. O melhor acordo é o fechado. A morosidade e a burocratização de processos e negociações acarretam em diversos problemas para o negócio, sem alcançar resultados satisfatórios. Acordo fechado é a inovação que otimiza o negócio e celebra acordos. Além de maior êxito nos acordos fechados, você terá redução de custos e ticket médio, diminuição do tempo de vida útil dos processos, metas batidas e com a automação de rotinas e fluidez no recebimento de honorários, uma equipe motivada e trabalhando com inteligência para potencializar os números. Em 3 anos, foram 216 mil casos tratados na plataforma. Êxito nos segmentos de mercado de até 60% de telefonia, até 40% em empresas de serviço público, até 50% em bancos e até 50% nas empresas de e-commerce. Com acordos fechados, seu negócio não precisará gastar com expansão de equipe, custas e honorários e terá processos encerrados. São mais acordos e menor custo. Você só precisa dos casos e da plataforma Acordo Fechado, que nós temos a equipe especializada para lhe atender. O acompanhamento é real-time e a melhor parte, Acordo Fechado é uma solução flexível, o que contribui no relacionamento interpessoal e facilidade na implementação. O próximo passo é fechar com Acordo Fechado, a plataforma que proporciona o diálogo e potencializa encerramentos de processos. Voltamos aqui ao vivo. Queria aproveitar a divulgação aí dos nossos organizadores e falar do canal Oyster Marketing. Eu gravei vários vídeos para eles com casos práticos, mostrando a utilização de robôs e o ganho de tempo. Imagine você receber a carteira de um cliente e
com centenas de processos, e você tem que baixar processo a processo para poder analisar, fazer seus lançamentos e ver quais as atitudes que você vai tomar. Isso pode ser feito de forma automatizada. Imagine que seja o TRT. Com uma única planilha, com apenas o número dos processos, você consegue baixar em todos os TRTs ao mesmo tempo esses processos. E naqueles sistemas que você tem que tomar ciência pelo próprio portal, o tempo que você perde fazendo isso é incrível, a velocidade de você conseguir executar isso via um robô da Oyster, tá? Então, passamos agora a palavra para o nosso próximo expositor, Alexandre Zavaga Pereira Coelho, presidente da Comissão de Direito, Inovação e Tecnologia do IASP, advogado especializado no uso de técnicas de ciência de dados e uso de inteligência artificial na área de direito em projetos de Privacy by Design. Para a apresentação do tema uso do legal design na construção de soluções para departamentos jurídicos e escritórios, Zavaga é um grande amigo meu, é meu apoiador, não sei para quem sabe, eu organizo o Conex, já tivemos 4 edições do Conex e vamos ter em setembro a 5ª edição. É um outro evento de tecnologia ligado ao OAB São Paulo. Ele é a maior autoridade brasileira que eu conheço e vocês vão ver, cada apresentação dele é diferente e cada uma é um show. Então, após o vídeo da abertura, vamos ver o show do Alexandre Zavaga. Microfone fechado. Tudo bem? Bom dia a todos. Grande prazer estar aqui. Marcos Cabelo, Rafael, todos os organizadores aqui. Um dia muito especial aí, poder falar com todo o pessoal do Rio, não só do Rio, né, mas como do Brasil todo, poder complementar aí o que os demais aí palestrantes, que na verdade são pessoas, né, que também são pioneiros e participam aí desse movimento desde o início, e a gente discutir aqui alguns conceitos, né, toda essa questão aí que o Daniel falou, de complementaridade, né, de como é que os projetos não são lineares, né, você viu que ele disse ali que o pessoal chega aí lá para a B2L e pergunta, o que é, eu quero inteligência artificial, eu quero jurimetria, mas ninguém sabe, né, de verdade aí o que é isso, como é que isso funciona, então como é que a gente organiza, né, essas ideias, o time, para fazer isso acontecer, né, tô vendo aqui também o Calé, tudo bem? Beleza aí? Eu vou compartilhar minha tela aqui, só para a gente poder... Tá certo aí? Tá certo aí, Cabelo? Estava numa planilha Excel lá, ele tirou, acho, por causa disso. Espera só um minutinho, então. Mas engraçado, porque eu dei o meu share screen e apareceu, ó, tela cheia. Deixa eu ver. Pode retornar lá, Will, o compartilhamento? Deixa eu colocar aqui de novo, só para vocês conferirem, ó. Tá aqui o escrito Alexandre Zavaga Coelho, ou não? Sim, agora sim. Então beleza. Então vamos lá. Ô, Cabelo, quanto tempo aqui para seguir sua organização? 25 minutos. Beleza, vamos lá. Estamos 5 atrasados, mas você pegou atrasado, você tem 25 minutos. Tranquilo. Então, pessoal, só para, né, a gente também sempre discutir uma questão que é super relevante, porque todo mundo fala de tecnologia e que tudo vai mudar, né, mas para a gente entender que o conteúdo de tudo que nós estamos falando é direito, né, então a gente também tem que ter um conteúdo científico, né, uma jornada, uma relação aí com a academia muito importante, tanto em relação aos conteúdos do próprio direito, como até para entender todo esse movimento de inovação, né, de uso de tecnologia também, né, então, eu escrevi esse texto aqui já em 2017, né, é um texto aberto,
e até esses dias, né, eu fui puxar lá, porque eram as provisões aí do que aconteceriam nos próximos 5 anos, né, e de fato, o que a gente colocou aí foi o que aconteceu, né. Então, como o Daniel estava falando, né, nós, de forma pioneira aí no Brasil, trouxemos esse conceito com um grupo, né, bem pequeno de pessoas ali naquela época, 2016 para 2017, dessa cultura do direito data-driven, né, porque o driven, em inglês, quer dizer orientado, né, então é o direito orientado por dados. E aí, desde aquela época, teve toda uma discussão de falar, então, os dados vão decidir pela gente, né, como é que a gente vai fazer isso, como é que isso vai funcionar no direito, que tem toda a sua impermanência, né, você também pode ter uma decisão que é 99% igual primeira e segunda instância, e a terceira instância ela vai lá e muda tudo, né, então, como é que o dado vai dizer para a gente como agir, ou vai dar uma certeza do que vai acontecer, né, então, a gente começou a discutir que o conceito, na verdade, não é esse, né, do dado dizendo o que a gente vai fazer, mas principalmente de como a gente toma melhores decisões, né, e consegue melhores resultados se a gente tem informações mais precisas. E aí a gente começou desde aquela época a brincar, e aqui nesse texto já tem isso, né, que a gente estava criando como se fosse uma radiologia do direito, né, um raio-x, uma tomografia computadorizada, e aí você vê, o médico tem melhores informações, mas não quer dizer que ele vai deixar de decidir qual é o tratamento, como ele vai fazer, né? Então, hoje a medicina é orientada por dados, né? Orientada pelos exames. Então, imagina você fazer uma operação sem saber exatamente o que a pessoa tem, né? Abre lá e vai ver na hora. Se você sabe, né, por meio de um exame, você é muito mais assertivo, você faz isso melhor, né? E isso, volta a dizer, não quer dizer que o exame ou o dado vai determinar como é que aquele médico vai agir. E mesmo assim, né, você tem variáveis, ou variantes de uma mesma doença, né, a gente está vendo agora com o Covid, todas as dificuldades aí em relação a tratamentos, que os médicos têm que ficar decidindo lá no caso a caso, entendendo as melhores formas, então, é a mesma coisa no direito, vamos pegar o próprio exemplo aí, né, da pandemia que nós estamos vivendo. As discussões sobre contratos relacionados à pandemia não existiam, os processos judiciais sobre isso não existiam, né, o tema não existia no direito, dessa maneira como aconteceu, né, porque é uma grande questão mundial aí. Então, quer dizer, se a gente também, né, acha que o direito é simplesmente, né, objetivo aí em tudo e que a gente cria lá um sistema que faz tudo a partir de ali, né, isso aí não existe, porque a própria dinâmica social, ela vai se adaptando com as novas realidades, e o ordenamento jurídico também, nosso entendimento também. Eu acabei de sair de uma aula sobre LGPD, né, com a Patrícia Martins e a Bruna Tomé, que são advogados aí muito reconhecidos na área, lá de sócios do Tosini Freire, e a gente estava analisando, né, todas as decisões até agora sobre LGPD, né, dos tribunais, decisões administrativas e judiciais, né, então, quer dizer, o próprio judiciário, a NPD, ainda tem muito para a gente entender sobre a interpretação, a forma de aplicação dessa lei, então, nenhum sistema vai fazer isso e vai ter dados o bastante para dizer, olha, sua chance de ganhar tantos por cento e você já age automaticamente assim, não é assim que funciona, né, esse jurídico data-driven, orientado por dados, ele aponta um risco, aponta um caminho, mas a decisão continua sendo sempre das pessoas, né? E aí, desde aquela época, a gente já falando de produção de dados, porque a gente usa dados, né? Não tinha nem aí o anteprojeto de lei. Essa questão do small data, big data, o small data é o dado do escritório, o dado da empresa, né? Mesmo você fala, eu tenho 20, 30, 50 mil processos, né? Isso é considerado small data, é um grupo pequeno de dados perto desses 80 milhões de processos que a gente tem, por exemplo, no nosso judiciário, que é o nosso Big Data, né, do mercado jurídico, do universo jurídico, né. Então, se a gente pensar, né, os dados produzidos no mundo, né, 50 mil processos é uma quantidade pequena de dados, apesar da dificuldade de a gente organizar tudo isso. Então, a gente sempre tem que entender, né, como o Daniel falou, eu quero geometria, eu quero inteligência artificial. Nós estamos numa fase, na verdade, a gente começar a entender primeiro, né, qual vai ser o nosso sistema base de informação, que são aqueles sistemas chamados ERPs, né, que são sistemas de gestão de processos, gestão de questões aí do escritório, etc., né, a gente vai falar um pouco disso aqui na apresentação, e a partir desse sistema, a gente começou a organizar nossos small data, e organizar mesmo, né, porque a gente tem que ter uma padronização, que a taxonomia, né, é uma palavra que pode parecer difícil, mas a taxonomia é a gente escrever as coisas da mesma maneira, então você vai escolher, olha, insalubridade por ruído, então você vai sempre escrever dessa maneira, né, ou você vai ter um sisteminha aí que vai fazer um depara, né, vai pegar esse dado despadronizado e vai transformar num dado padronizado, por quê?
para fazer aqueles dashboards, né, aquelas planilhas bonitas em tempo real e tudo mais, se o dado não está exatamente organizado, aquela planilha é bonita, mas ela não serve para nada, né, porque se a gente entrar um processo novo e já colocar uma taxonomia diferente, né, isso já acaba com o BI a hora que a gente perguntar quantos processos a gente tem de insalubridade por ruído, por exemplo, né? Então, a gente tem que começar no nosso Small Data, começar a entender e, às vezes, né, começar até por um estado, ou por uma área, ou por um cliente, né? Todo mundo sempre pergunta, como começar, né? Então, começa pequeno, pensa grande, começa pequeno, né? Essa é uma das grandes máximas aí de inovação, né? Então começa o seu Small Data para depois você querer entender. Então, assim, esse Small Data, e aí no 4 tem aqui, né, volumetria, jurimetria. Então, o Small Data e você olhar, né, o passado e o presente, é uma análise volumétrica. Quantos processos a gente tem, onde estão, qual é o valor, qual é o fato gerador, né, e assim por diante. E a jurimetria é tentar olhar para o futuro. Olha, qual é a probabilidade disso acontecer, né, de ter um acordo, de ter um valor. E quando a gente organiza esse dado dessa maneira, a gente tem um ganho muito grande, porque a gente normalmente faz tudo na média, né? Então a gente ganha o entendimento sobre como se comporta cada região, cada tema, né? Qual é o valor ideal para aquele acordo conforme a região, se a gente tem uma discrepância que a gente vê direto, né, entre políticas da mesma empresa acontecendo de forma diferente nos estados. Então, essa análise volumétrica dá uma noção para a gente de todo esse cenário, né, que é o que a gente chama de foto e filme, né, que é a foto de como as coisas estão acontecendo, e o filme é depois a gente colocar tudo isso em tempo real, né, que é o data-driven, aí, o ambiente de dados em tempo real para tomar a decisão, né? E a jurimetria, então, a gente colocar estatística em cima disso, né, para fazer uma gestão de risco, que são ferramentas para a gente analisar qual o caminho. E o design é esse ambiente, né, em que a gente realmente entende quais são os caminhos aí para esses projetos. Então, esse é um outro material aí aberto, né, também, que tem 40 páginas, fala um pouco sobre esses temas que nós estamos falando. E aí, para a gente falar de legal design, né, a gente tem que entender o seguinte: o design é um ambiente, é uma ciência de solução de problemas. É muito diferente do que muitos acham, né, que o legal design é visual law, não é, né, já vou explicar. O visual law é uma das camadas desse caminho, né, do design como ambiente de solução de problemas, e todo o processo de design começa pela observação, né? No nosso caso, a observação, na grande maioria das vezes, está em documento, né? Está no contrato, está no processo, está nas provas, né, documentais que vieram lá, etc., ou mesmo, né, as transcrições daquilo que é uma prova oral. Então, assim, a gente acaba utilizando muita tecnologia, automação e também inteligência artificial, porque inteligência artificial, como o Daniel falou, não é inteligente, né? E nem é uma coisa só, você tem várias técnicas. Uma técnica que pega uma imagem, né, entende aí aquela imagem, transformar a voz em texto, né, ler texto, que chama processamento de linguagem natural. Então, você tem várias técnicas diferentes, e, na verdade, elas olham o passado, né, entendem um padrão e tentam aplicar na leitura de um documento futuro, né. Então, é uma área que a gente tem, né, uma atuação e uma pesquisa muito forte há vários anos. Esse livro aqui foi lançado a semana passada, é um dos livros mais importantes do mundo, do Joshua Walker, lá, fundador do Codex da Universidade de Stanford, né, que é uma das universidades mais importantes do mundo nesse assunto, e também fundador do Lex Machina, que é a primeira startup do mundo, né, que saiu lá da faculdade, para começar a classificar decisões de juízes, advogados. Então, depois foi comprada por uma grande empresa chamada LexisNexis, né, então é um sistema que é um dos mais falados no mundo aí nesse sentido. Ele ajudou a criar, foi o CEO lá no começo e tudo mais. Então, a gente tem um grupo de estudos que eu participo aqui na GV, né, ajuda a coordenar, de regulação de inteligência artificial, governança de dados, e a tradução desse livro, que durou mais de um ano aí, é um das atividades ali que a gente fez no grupo, né, com desdobramentos agora de vários eventos. Então, quem tiver interesse aí em entender um pouco melhor como isso funciona, essa é uma dica aí. Tem outra questão muito importante aí também, é o evento aberto. Eu só estou falando aqui porque é algo mundial, né, e muito importante para o nosso país, que é o ICAIL, vai acontecer de 21 a 25 de junho, né, mas tem a ver com o legal design aqui na temática, né, são muitos anos aí em várias universidades do mundo, é a maior comunidade de inteligência artificial, né, mundial. Eu também tenho a oportunidade de fazer parte aqui do comitê local, junto com o professor Juliano Maranhão, aqui da USP, que é o
que é o host, né, que é o responsável pelo evento aqui no Brasil, desde 1987, primeira vez que a gente tem aqui, né? Então, o que tudo isso tem a ver, né? Primeiro, que eu sempre faço essa diferenciação aqui, que é importante, né, que primeiro, todos os setores da economia estão usando tecnologia, inteligência artificial, dados de terceiros e assim por diante, né, novos modelos de negócio. Então, tudo isso está impactando no próprio direito material. Então, a herança digital, o open banking, o crime cibernético, né, produção de dados, que começa lá no constitucional e agora com toda uma legislação própria focada em proteção pessoal, né. Então, ou seja, o direito continua direito. Quando a gente fala tecnologia vai acabar com o direito, isso nunca vai acontecer, porque o direito é outra coisa. Então eu vejo o pessoal falando, visual law vai acabar com o direito, legal design vai acabar com o direito, tecnologia vai acabar com o direito. Talvez a gente não pense na hora de falar, porque direito é direito. O direito, ele reflete todas essas novas dinâmicas da sociedade, né? E assim a gente tem um monte de oportunidade e uma demanda muito grande de profissionais para trabalhar nesses novos temas. E o outro ponto, que é o que a gente está discutindo aqui, né, é a tecnologia para a prestação de serviços jurídicos. Então, são coisas totalmente diferentes, interligadas, mas diferentes. Reflexo da tecnologia no próprio direito material, isso vai acontecer nas próprias áreas, né? E a tecnologia para a prestação de serviços jurídicos, isso vai mudar bastante. A gente tem, basicamente, né, automação e ciência de dados como dois grandes pontos aí importantes, e o design como esse ambiente para a gente mudar. Então, a grande tendência é que a gente cada vez mais, né, vai entregar serviços jurídicos em plataforma, e a forma mais fácil de a gente entender isso é o processo judicial eletrônico. O judiciário já está prestando o seu serviço numa plataforma, você já sobe ali a sua petição lá, o juiz determina aí a citação, a contestação, né, também está ali, as audiências, as atas, todo o andamento do passo a passo, quem fez o quê, em que fase que está, né, então isso vai acontecer cada vez mais, né, para plataformas de acordo, automação de documento, chatbot jurídico, né, compliance, LGPD, como é que você vai monitorar os dados, né, se você não tem um parceiro de tecnologia, ou uma plataforma, ou mesmo a gestão do seu projeto, né. Agora, isso não quer dizer que quem faz o documento é a máquina, porque não é, né? Tem que ter pessoas ali por trás pensando para cada pedido, para cada discussão, vai esse parágrafo. Então, a diferença é que a gente tinha lá, por exemplo, nos contratos, né? 10 templates diferentes, agora você pode quebrar por frase, né? E conforme várias variáveis. Então, você tem um trabalho muito grande das pessoas por trás para fazer isso acontecer, e depois de monitoramento constante, porque aquela cláusula vai mudar, deu mais problema na justiça, muda aqui, adapta ali, né? Então, assim, tudo isso aqui, né, tem um trabalho constante de pessoas para fazer isso acontecer, tanto no desenvolvimento, como principalmente no conteúdo. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é do Word, né, que é fácil, todo mundo aqui usa. O Word é uma tecnologia, é um software, mas o conteúdo do Word, quem escreve é a gente, né? Então, assim, a gente já usa até algumas técnicas ali, de copia e cola, de fazer busca de alguns dados aí num Excel, por exemplo, trabalhando junto com o Word, já tem algumas coisas ali que já dá para fazer, né, mas assim, no final das contas, o conteúdo todo é das pessoas. Então, é isso que a gente tem que entender, né, que a gente tenta demonstrar e trazer os conceitos aí desde o começo, para a gente desmistificar um pouco essas questões. É lógico que tem gente que pode avançar o sinal, né, e fazer algo aí que vá além das prerrogativas, né, e do limite das prerrogativas profissionais, mas o que a gente tem visto no mundo inteiro são plataformas, cada uma focada num ponto, e que realmente o conteúdo todo é jurídico, né, a gente pouquíssimas vezes, ou assim, acompanhou alguém que realmente está usando isso de uma forma diferente, né. Então a gente vê, e como há também, né, uma seleção natural. Então, essa aqui, que é uma das startups que levantou muito dinheiro, mais de 100 milhões de dólares, para substituir os advogados, né, quebrou no começo do ano passado, para a gente ver, né, que a gente não é substituível assim, nem tudo é tão escalável assim no mundo do direito, né, em relação ao conteúdo, em relação a otimizar tarefas, buscar informações, com certeza, né, nós vamos falar disso, mas para substituir o trabalho, o conteúdo do direito, é muito difícil disso acontecer. Você precisa, como a gente falou, não só construir toda essa qualidade, né, e ontologia, taxonomia, etc., como você precisa manter isso no tempo, porque nada é instante, né, tudo vai mudando. E a outra, que é a mais famosa de todos, que é o ROS, né, que todo mundo sempre falou, o ROS isso, o ROS aquilo, o ROS também fechou as portas aí no final do ano passado, né, então você tem, né, algumas empresas ganhando escala, globais, o mercado de tecnologia realmente crescendo, né, para a área do direito,
Mas também tem várias situações como essa aqui, de empresas que tentaram se tornar globais, que tiveram investimento muito alto e que realmente não conseguiram escalar da maneira que eles gostariam, né? Porque realmente tem um trabalho ali muito grande por trás, como a gente está falando. Então, isso mostra um pouco, né, qual é o perfil da tecnologia, o que ela pode nos ajudar, né? E aí que entra esse novo conceito também de Legal Operations, né? Que aqui, né, essa associação mundial desse tema, né, mostra que, na verdade, ele é uma mandala, então a tecnologia, hoje em dia, não é uma coisa também ali linear, né, que a gente vai ter uma pessoa de suporte, a tecnologia veio para o próprio negócio, como está acontecendo em todos os outros setores da economia, e ela está ligada muito mais a uma gestão de várias tarefas, né, administrativas, financeiras, analytics, comunicação, que entra aí até um visual law, gestão do conhecimento, que se tudo estiver no mesmo lugar, né, quem já estudou isso, quem já fez uma cláusula assim, quem já teve um caso parecido, né, você tem um escritório com muita gente, por exemplo, ou próprio as decisões do judiciário, né, então você precisa de uma pessoa agora que entenda isso, para o advogado chegar e falar, poxa, eu estou precisando, porque essa mesa tem lugar para todos, inclusive para o advogado que fala, eu não gosto de tecnologia, eu não quero, mas ele sabe o que pedir, ele sabe o que fazer, né, ele sabe como tratar aquele problema, como negociar, mas ele pode ter o apoio de um time, né, que realmente ele vai demandar. Então, assim, do mesmo jeito que antes a gente demandava lá, do pessoal estudar uma jurisprudência, então tudo isso mudou, as ferramentas mudaram, mas a essência do que a gente faz continua igual, e o que a gente tem que entender é isso, né, não dá para você sair perguntando qual que é a melhor jurimetria, eu quero inteligência artificial, você tem que ter uma pessoa próxima, seja interna, ou se você não tiver o tamanho necessário, né, um parceiro, que vai te ajudar a navegar nesse universo, porque vocês viram ali a quantidade de startups e soluções, né? E aí o design, esse é um dos laboratórios mais importantes lá do mundo, né, da Universidade de Stanford. Então, a gente tem design de sistemas, de organizações, de serviços, e na camada final é que a gente tem realmente o design da informação, onde está ali o visual law. Então, primeiro, legal design não é design thinking no direito. Design thinking é uma metodologia, você pode ter várias, né? Agile, Kanban, Scrum, tem um monte aí de metodologia, mas o design está acima disso, né? Ele é um passo a passo para você resolver problemas, e lá no final sempre tem o design da informação. Então, os projetos todos sempre tem uma camada de ciência de dados, porque a gente precisa entender, né, as informações, de design, como é que a gente navega pelo projeto, e de transformação digital, porque a gente vai entregar, né, em plataformas, na grande maioria das vezes, e de experiência do cliente, como é que a gente vai interagir, né, com o nosso cliente, com o judiciário e assim por diante. Então, o que a gente foi estudando e aprendendo com o tempo é que os nossos projetos têm basicamente 4 fases, independente da metodologia, de se usar design thinking ou não, na maioria dos casos a gente não usa, né, mas a gente usa esse passo a passo, a gente usa outras formas, porque os projetos requerem, né, um pouco mais de elaboração, né, das discussões, um pouco mais de tempo, né, então você sempre fala, primeiro, onde estão os dados, como é que eu organizo essas informações, padronizo, né? Depois, como é que a gente resolve esse caso, e lá na camada final, como é que a gente entrega? É num papel, numa plataforma, e qual é a forma da entrega, né? É um vídeo, é uma imagem, é um texto, né? E assim por diante. Então, a gente sempre vai usar essas 4 fases, né? E se a gente for pensar, a gente já tinha lá os livros, a gente buscava jurisprudência, depois a gente ficava classificando essa jurisprudência, depois passava 2, 3 dias quebrando a cabeça como resolver, como fazer a petição, qual é o argumento, né? E depois como é que a gente entregava. Então, nada disso é novo, a gente sempre fez assim, né? Já faz parte da nossa essência como advogados, promotores, juízes, delegados, né? Mas o que a gente ganha agora? Metodologia, tecnologia, porque são 80 milhões de processos, uma quantidade gigantesca de dados, né? Então não dá mais para a gente fazer como a gente fazia antes, né? Então, essa é a grande mudança na prestação do serviço jurídico. A gente tem a tecnologia nos apoiando, mas o conteúdo de tudo isso é direito, é super técnico, como sempre deve ser, né? E a gente só vai ter uma mudança na forma de falar, conforme é o destinatário, né, que a gente vai terminar falando isso. Então, se a gente, né, usa essa tecnologia, por exemplo, e classifica certinho o fato gerador, a gente pode ter um mapa, olha um raio-x aqui de uma empresa, né, que ela tem mais problemas aqui de um determinado assunto no estado, no outro não tem, então vamos olhar lá a operação, porque quando a gente ganha também esse raio-x, né, a gente começa a poder olhar um pouco melhor sobre prevenção, como mudar ou evitar a entrada de processos recorrentes, né, políticas de acordo, aqui a gente pegando Small Data versus Big Data, então você pode olhar, né, os processos de todo aquele mercado versus o tema, entender qual é o valor por cidade, por comarca, quem está melhor ou pior, etc., né? A gente tem também, né, algumas tecnologias, porque ali o Daniel já falou bastante, né, a gente tem contrato, correspondentes, né, monitoramento de dados, eu trouxe só aqui alguns casos aí pelo nosso tempo, né,
Uma outra tendência, né, eu participo de alguns projetos de desenvolvimento de sistemas, né, de várias multinacionais, uma de LGPD, outra aqui de gestão, né, então essa é uma plataforma global, chamada HiQ, tem mais de 20 anos, né, foi fundada em Londres, foi adquirida por uma grande empresa global, né, e aqui no Brasil a gente tem ajudado a fazer a tropicalização desse sistema aí há mais de 1 ano e meio, está sendo trazido agora, né, mas é só aqui para vocês entenderem como conceito, né, não é como tecnologia aí, de como as coisas estão andando, porque se vocês forem estudar, né, vocês vão ver que tem uma grande tendência, né, de plataformas no-code ou low-code, quer dizer, que você não precisa mais de grandes programadores, você pode criar os fluxos dentro dessas ferramentas, são várias, né, essa é uma delas, mas tem várias aí no mundo, e essa questão de integração de tudo que a gente usa num ambiente único, né, aí que entram também esses RPAs e tudo que tem sido discutido aqui também, como é que a gente, né, faz as APIs, liga os sistemas, como é que um robozinho busca as informações para um mesmo lugar, né, então, esse projeto aqui tem grandes escritórios do mundo todo aqui, ó, Allen & Overy, Linklater, Clifford Chance, Freshfields, assim, a gente tem viajado, né, não mais agora, mas a gente viajou muito em vários eventos aí onde esses escritórios estão nesses últimos 5 anos, né, liderando essa revolução, escritórios com 10, 15 mil pessoas do mundo inteiro, né, então a gente tem visto muitas coisas legais de boas práticas e como isso tem acontecido, né, então a tendência é justamente como aconteceu com tudo, né, como é que vem o mundo jurídico para cá, para o celular, né, e principalmente como é que a gente integra esses vários sistemas, né, num lugar único, e ao mesmo tempo que permite a gente continuar a usar aquilo que a gente está acostumado, né, porque hoje é tudo cortado, a gente usa uma parte aqui, uma parte ali, né, e até por segurança da informação, não vai mais poder ser assim, e também pela própria gestão do conhecimento, né. Então aqui, o que é a tendência? Você vai continuar usando o Word, você vai continuar usando todas as outras ferramentas, aqui, a assinatura eletrônica aqui, Adobe, ou DocuSign, ou qualquer uma delas, né, mas tudo isso você vai fazer dentro de um mesmo ambiente, então a gente tem que preservar, né, aquilo que as pessoas gostam de usar, porque senão também não funciona, se não for intuitivo, do jeito que a pessoa está acostumada, né, então a tendência são hubs, né, sistemas que vão virar hubs, e sistemas que ajudam nessa parte consultiva também e estratégica, né, de passo a passo de uma tarefa, quem está fazendo, e relacionamento com os clientes, né, então essas ferramentas aqui permitem você ter aí um site para o seu cliente, com coisas aí próprias deles, né, e aqui, só nos 2 minutinhos finais aqui, falar um pouco dessa camada final. Então veja, o Legal Design como a ciência de resolução de problemas, que a gente tem essas fases, né, entender os dados, padronizar os dados, pensar como é que a gente resolve e depois, né, como é que a gente entrega a informação. Então, veja, isso aqui também é um design de um sistema. Qual é o problema? O problema é que a gente usa tudo cortado, né, produção de dados, gestão do conhecimento. Qual é o segundo problema? As pessoas têm que usar aquilo que elas querem. Então, aqui é um design de um sistema, né, o Legal Design faz isso também, né, design de sistema, de serviços, de produtos, né, e na camada final tem o Visual Law, esse é um caso conhecido aí de já ambulância de Nova York e tal, mostrando formas diferentes, né, para cada público. O CNJ, né, publicou recentemente, né, uma diretriz incentivando aí o uso de Visual Law, utilizando até o conceito que a gente trouxe aqui para o Brasil, né, de sub-área do Legal Design, e aí, vários tribunais também já adotando essas questões aí, usando nossos textos, né, porque a gente teve a oportunidade de trazer aqui pela primeira vez essa expressão para o Brasil, primeiro curso, primeiro paper, né, e aí ver tudo isso acontecer nesse movimento nacional, e essas semanas a gente vendo essa discussão, né, o Visual Law facilitar o direito, deixar o direito mais simples e tal, mas primeira questão, né, o Visual Law está muito ligado à semiótica, né, como é que a gente entrega essa informação e as pessoas vão perceber, não tem a ver com conteúdo, se vocês forem estudar semiótica, ela se liga a todas as áreas, né, e ela realmente preserva o conteúdo técnico daquela área. Então, quando as pessoas estão discutindo Visual Law também com o direito, eu acho que tem um certo sofisma e talvez uma confusão de conceitos aí sobre as coisas, né, então a gente tem a primeira pesquisa já do Visual Law, do Bernardo, falando que os próprios magistrados, né, estão falando que as petições são genéricas, prolixas, número excessivo de páginas. Então, veja, são 80 milhões de processos, né, ninguém consegue ler 100 páginas de cada processo. Então, como é que a gente se organiza, né, com as informações mais claras, organizadas? Isso não quer dizer que vai perder a técnica numa petição, né, por exemplo. Então, quais elementos já são utilizados aqui?
E esse é um primeiro caso do Ministério Público do Rio de Janeiro, então 1000 páginas de ação civil pública, mas essa página aqui deu um norte, né, para o magistrado, quais eram os casos, os contratos, né, então é o mesmo movimento dos jornais, que tinha só texto, depois a imagem, agora infográficos, né, então é um movimento que não tem a ver com o conteúdo, mas com a forma de entregar sempre para cada finalidade, né, então desde relatórios financeiros, né, que a gente tem feito muito, memoriais, então veja, são peças mais sérias, né, muitas vezes aqui, ó, sem grandes imagens, né, sem grandes cores, por quê? Porque a gente precisa entender também quem é a persona, qual é o tipo de finalidade, né, é técnico, então tem que ser técnico, dá para você mexer aí no design, né, mas agora aqui é uma política de procuração interna de uma empresa, então a gente já segue a forma de linguagem, comunicação e cores daquela empresa, né? Então aqui já se permite, né, você transformar um texto assim em algo mais organizado e mais fácil das pessoas entenderem, principalmente que a grande maioria das pessoas não são da área do direito. Então, se é uma petição, a gente tem uma postura. Se é outro tipo de documento, né, a gente pode ter um pouco mais de liberdade. Então, a gente tem que entender muito, né, que tem uma técnica correta, uma forma de fazer, e que aqui a ideia não é alterar o conteúdo, né, simplesmente entender qual é a linguagem, né, como que a gente representa aquela situação para aquele destinatário. Então, quanto mais a pessoa não for da área do direito, né, não compreender aí as nossas discussões técnicas, a gente pode adaptar e deixar aquilo de uma forma mais fácil de ela entender, porque isso traz efetividade. Agora, se é um texto técnico, né, você pode utilizar essas questões, mas de uma forma bastante diferente. Então, esse aqui também, normas de uso interno aqui de uma empresa, né, usando também, né, textos que eram assim, passaram a ser dessa maneira, são muitos projetos aí. Essa aqui é uma petição, então veja, a capa dela é assim, mas o texto, né, ele tem uma diagramação nova, mais moderna, mas continua sendo texto jurídico. Lógico que a gente entendendo cada vez mais que a gente tem que colocar na petição aquilo que é juridicamente relevante, né, porque escrever 100 páginas, se são 20 as mais importantes, talvez a gente está tirando aí a visão do magistrado daquilo que realmente importa naquele caso. Então, a gente está entendendo, né, que tem uma mudança cultural, e não é a gente querer ou não, é uma mudança cultural no mundo. Então, a gente tem que acompanhar essas questões, né. Então, petições aqui, ação de cobrança de energia, né, em geral, né, lógico, história em quadrinhos você pode usar? Pode, mas numa questão bem específica, você está explicando um caso, né, você está fazendo uma reconstrução de um crime, você está fazendo alguma coisa, então, não é toda hora também, QR Code é a mesma coisa, imagina que os juízes vão ver QR Code de todas as petições, não dá, né, então aqui, um contrato social também, mais clean, né, mais sóbrio, mas mesmo assim já bem mais moderno, organizado, né, contratos em geral, a gente tem muitos aqui que a gente faz, e LGPD, ó, então aqui é uma forma de falar com o cliente da farmácia, aqui com o farmacêutico. É lógico que com a NPD, com o magistrado, é outra situação, mas aqui nós estamos traduzindo o direito, né, com muito cuidado e técnica para cada tipo de destinatário. Então, aqui LGPD, né, aqui para os próprios magistrados, a gente tem feito muitos trabalhos, cursos, né, palestras, aqui esse é um trabalho muito legal que a gente fez para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de acesso direto da população a alguns canais, né, que estavam ali dispersos e tal, aqui para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, né, um comunicado aí sobre juizados especiais, entre vários outros. Então, a ideia aqui é justamente a gente mostrar como esse ambiente multidisciplinar, né, de plataforma, tem auxiliado bastante aqui a área do direito, como é que a gente consegue, né, navegar nesse ambiente, né, multidisciplinar, como é que a gente aprende um pouco de cada área. Então nós não precisamos aprender a programar, nós não precisamos aprender a ser designer, fazer uma peça bonita, a gente tem que ter essas pessoas perto da gente, e a gente entender um pouco do lado delas, ela do nosso, mas entendendo que é o mais importante de tudo, né, nessa fala sobre legal design, que é um ambiente de solução de problemas, seguindo aquilo que a gente sempre já fez, né, mas agora com esses novos contornos, e principalmente a gente tendo as pessoas que entendem de tecnologia, de projetos, e matemáticos, estatísticos, etc., como é que a gente une, né, todas essas questões dentro de um ambiente aí. Então, pessoal, essas são as fases iniciais aí, para sobrar alguns minutinhos para a gente poder responder algumas questões. Muito bom, Zavaglia. Infelizmente, o tempo foi curto, você tentou ser bem sintético aí, deu para dar uma ideia para a nossa audiência. Queria perguntar para você, eu vou fazer uma pergunta Marcos. Saiu muita
discussão a respeito de uma pretensa sentença que uma juíza do trabalho divulgou aí com o Visual Law, toda... E aí o pessoal, mas cadê a fundamentação? Cadê não sei o quê? E o pessoal acho que não captou bem que era só um modelo, né? Então, queria que você falasse a respeito. Primeiro, né, eu tenho visto, acompanhado essas discussões, primeiro ali não era sentença, né, era um resumo. E segundo, era um resumo de uma forma que ela estava tentando traduzir para a parte, não para o advogado, que obviamente continua lá o responsável, você tem o recurso, a fundamentação. Então, assim, sempre quando a gente fala inovação, né, alguém tem que começar a usar. Você tem lá o Marco Bruno, que é juiz da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, fez o primeiro mandado de citação, né, com vídeo e tal, que foi muito importante para o judiciário. Então, eu acho assim, primeiro que ela estava ali tentando, e todo o processo de inovação, ele tem as suas críticas, é natural do processo, né, e você vai lapidando para entender o que é certo e o que é errado. Segundo, que não era uma sentença dela, ela estava justamente colocando, olha, e se a gente fizesse assim, como é? E terceiro, que era um resumo da sentença, né, então esse em relação a ela. Agora, em geral, o que, assim, e de alguma maneira, né, a gente está muito ligado a essa questão, porque nós fizemos os primeiros cursos aí para a justiça, né, desse tema, lá na Infam e agora para vários tribunais, isso tem reverberado aí, mas o mais importante é a gente entender isso que a gente falou, primeiro, qual é a finalidade, qual é a persona? A finalidade é um processo judicial? Então, a linguagem é técnica, né, você tem uma técnica de linguagem de português, né, e de outras línguas, chamado plain language, que é você deixar o seu texto, né, mais entendível, mas Deixa eu só fazer uma partezinha. Eu vou fechar a inscrição do sorteio em 1 minuto, 2 minutos, tá? Então, enquanto ela vai terminar de falar, e quem ainda não se inscreveu, acessa o link lá e faz a inscrição. É isso aí. Então, Cabelo, só para a gente finalizar, é isso, né? A gente tem que entender qual é a finalidade, qual é a persona, e obviamente que a sentença sempre vai gerar mais polêmica, é a mesma coisa a sentença para inteligência artificial, né? Tem todas essas discussões do mundo. Então, eu acho, primeiro, você tem 1 milhão de outros documentos que não são a sentença, e como a nossa tradição aqui no Brasil é sempre processo judicial, todo mundo quer discutir em cima desse documento, né? Então, são milhares de outras possibilidades. Agora, em relação à sentença, você tem que, obviamente, preservar todos os seus requisitos, né? E é lógico que esse texto, como a gente fazia, de milhares de páginas, colando um monte de transcrição de texto, de jurisprudência, talvez isso é uma questão cultural, né, que tem mudado, e a gente tem que entender como fazer, mas com muita técnica e muito cuidado, e principalmente entendendo que o Visual Law não tem a ver com o conteúdo, entendeu? Que se permanece técnico, por isso que eu não gosto muito de falar assim, o Visual Law, o Legal Design descomplica o direito, né? Eu acho que ela descomplica a forma de entender o direito para quem não é da área do direito, mas o direito, ele é complexo, né? O direito continua direito, então são alguns cuidados aí e as técnicas corretas para a gente poder utilizar e todos esses benefícios, né? Preservando aquilo que é sempre muito importante aí no direito, que é a sua técnica, a legislação, a forma de interpretação e tudo mais. Então, quem começou um pouco mais antigamente, como eu, né? Quando eu comecei, o primeiro escritório que eu trabalhei, a impressora ainda era matricial. Você ia fazer procuração, você fazia na máquina de escrever. Petições com carbono. Então, já foi uma mudança quando saiu do DOS, né? Para o Windows, depois para as imagens, para a impressora jato de tinta. E é uma dinâmica. Quem acompanhou aquilo percebe que tudo vai mudando devagar. E a sentença, dentro do Visual Law, vai ter que ter os requisitos. E um detalhe importante que você falou na palestra que eu vi sua outro dia, Alexandre, e você não tocou hoje no assunto, porque às vezes o advogado ele não coloca o principal ali, né? Ele faz o texto grande, depois quando vai pôr uma jurisprudência boa para ele, que ele quer dar um negrito, ele diminui o tipo e põe pequenininho. E naquela petição de Visual Law que você mostrou ali, você põe o trecho da jurisprudência do lado e grande, é a parte que você quer que o juiz leia, né? Que você quer dar destaque. Então, tem essas técnicas de desenvolver. Tem umas perguntas aqui, não são muito ligadas diretamente ao tema, mas eu acho que você pode responder para a gente. Como utilizar, Ciron Ulisses Almeida, como utilizar essas tecnologias onde os dados desses clientes correm o risco de serem hackeados? A LGPD não atrapalha? Eu sei que tem muito a ver, mas eu acho que dá para você dar uma explanação. Não, tem sim, sabe por quê? É que eu também não mostrei hoje aqui o sistema de LGPD, que eu também tenho ajudado a desenvolver, né? Porque, assim, veja, aqui nós estamos falando
do uso do dado e o reflexo no direito material, né? Por exemplo, no direito do consumidor e todas essas questões. Então, quando a gente vai trabalhar com isso, né, com o seu escritório está oferecendo um projeto de adequação aí, você está uma consultoria jurídica para definição de base legal, etc., né? Então, toda essa parte de uso de dados, primeiro que a LGPD, diferente do que a maioria entende, né, ela não veio para não utilizar o dado, ao contrário, ela veio para circular o dado, só que circular de uma maneira correta, né, organizada, dentro da base legal. Então, sempre quando a gente fala de uso de dado pessoal, a gente tem uma irmã que é a segurança da informação, né? Então, porque se o dado vazou, esse dado é do cliente. Então, a gente sempre tem que ter toda uma preocupação muito forte de segurança, né, da informação, maturidade de TI, e aí os escritórios que não têm tamanho certo, né, ter uma parceria aí com uma empresa de tecnologia que coloca os seus dados na nuvem, que também já está muito mais claro que a nuvem hoje é mais segura do que a gente ter um servidor interno, né, tem muitos escritórios já sofrendo esse ransomware. Então, assim, a gente tem que cuidar muito do investimento em segurança da informação. E em relação ao uso do dado, a gente também tem algumas ferramentas de data mapping, né, que é ficar mapeando, né, os sistemas e de discovery, que é entender onde está o dado de cada um. Então, a gente tem feito muitos projetos em parceria, escritórios, departamentos jurídicos e empresas de tecnologia, para realmente ter mapeado, porque o artigo 18 da LGPD diz lá que o titular do dado, né, tem que ter um portal para ele perguntar que dado você tem meu, como é que se utiliza. Então, como é que você vai responder se você não tem isso mapeado, né? Então, tudo que diz respeito à LGPD está muito ligado aí a essa parceria com empresas de tecnologia, e isso também tem a ver com legal design, porque nós estamos fazendo legal design de um serviço jurídico, né? Quantos advogados eu tenho, como é que eu entrego, quem que é meu parceiro, então isso é também, né? Desculpa, aqui tem mais uma pergunta. Vamos lá. Que eu já encerrei o sorteio, as inscrições para o sorteio e já estou fazendo a listagem aqui. A integração dos sistemas tende a manter o caminho intuitivo que já somos acostumados e utilizamos? Juliana Guedes perguntando. Juliana, eu acho que tem, porque eu venho também, né, da área de gestão, eu sou advogado, mas trabalho muito próximo de gestão a minha carreira toda, né, com o negócio, direito empresarial, etc. Então, tem uma frase, né, que sempre diz o seguinte: o nosso patrão é o mercado, não adianta se querer colocar um preço ou querer criar um produto que o mercado não compra ou que não usa, né. Então, a tendência cada vez mais, né, primeiro é que ninguém vai conseguir desenvolver tudo, por isso que cada startup está desenvolvendo uma ponta aí. E a segunda é que cada pessoa vai querer utilizar aquilo que está acostumado, né? Então, o grande desafio, né, das empresas de tecnologia é realmente criar esses hubs, por isso que é uma tendência global, né? Você pode estudar aí, você vai ver vários países, sites, né, especializados em direito e tecnologia discutindo isso. Essas plataformas no-code ou low-code, né, de você poder criar, por exemplo, uma compra e venda de empresa. Primeiro tem, né, o memorando de entendimentos, depois tem as certidões, depois tem a avaliação da empresa, depois tem o passivo e assim por diante. Então, assim, você já tem aqueles passos, né? Como é que a gente faz, do mesmo jeito que a gente fez com o processo judicial, colocar também esses atos e tarefas de um trabalho consultivo ou estratégico, né, ou de uma negociação dentro de um sistema, para cada um poder olhar quem fez o quê, quantos por cento está pronto, né? Então, uma outra tendência é sair também da gestão só de processos judiciais e administrativos em sistemas, né, e a parte financeira e tal, mas principalmente trazer também todo esse lado consultivo e estratégico, né, para dentro dos sistemas, para a gente gerar toda essa gestão de conhecimento e todo o cuidado com segurança da informação. Então, a grande tendência são essas plataformas que vão se esforçar muito para ser integradoras de startups e de novas tecnologias. Então, se vocês forem contratar alguém hoje, né, vocês têm que ver, essa empresa vai ser assim? Ela vai ter capacidade, ela vai ter relacionamento aqui no Brasil e fora para plugar as melhores soluções, né? Ela vai ter tecnologia, ela tem esse caminho já traçado e público, né, de que ela vai ser uma integradora de tecnologias. Então, eu acho que essas são as questões principais para a gente olhar hoje na hora de escolher um sistema. Tá joia, Zavaglia. Bom, consegui organizar a planilha aqui, temos 76 inscritos, eu vou entrar no sorteador aqui, é um site que você coloca. Deixa eu já compartilhar minha tela aqui, que fica mais fácil. Olha aí, Bom, Zavaglia, eu estou usando uma tecnologia
Tá vendo? Você está usando uma tecnologia para fazer o sorteio, né? E isso não está mudando, que o sorteio continua sendo um sorteio. As pessoas estão ali, você tem o prêmio e a tecnologia só está mediando a forma de fazer. E é justamente isso que nós estamos falando, né? É isso aí. Deixa eu compartilhar aqui uma janela. Eu quero... E agora, qual janela? Uma guia do Chrome. Não, vou pegar a tela cheia, vai. Tela cheia. Apareceu o sorteador aí? Apareceu, Marcos. Então vamos lá, ó. Primeiro número. Eu vou fazer o seguinte, já sorteio 2 números já aqui, tá? Então, o primeiro vai ganhar o pacote do acordo fechado e o segundo vai ganhar o da Oyster, tá? Então, vamos lá sortear 2 números entre 1 e 76. Então, 27, acordo fechado, 32, Oyster. Agora aqui eu acho que eu tenho que interromper e compartilhar novamente. Agora eu vou compartilhar uma janela. Tela cheia. Desculpa, gente, que esse sistema é novo e eu estou tentando me adaptar a ele. Vamos lá. Vamos ver se agora aparece a planilha aqui. Ué. Tá a planilha errada, né? Tá. Deixa eu ver se eu consigo colocar então a planilha do lado ali. Eu tenho 2 monitores e ele está mostrando só a planilha da outra tela. Então vamos lá. Olha, Cabelo, mas eu conheço a sua seriedade, os milhares de eventos e publicações você já fez. Se não der certo você mostrar, eu aqui posso garantir ao pessoal da sua idoneidade que você vai falar o nome correto. Deixa eu fazer a correção aqui. Agora que eu vi, eu pulei aqui alguns números. Eu vou ter que aumentar esse sorteio aí. Desculpe, não são 76, não. Eu estava pulando o início ali. Vou ter que sortear novamente. É 94, tá? Então, vamos lá. Olha, então, enquanto vocês sorteiam aí, eu vou deixar meu abraço aí para todos. Obrigado aí, Cabelo, Rafael, Kailé, e falar aí, né, o meu agradecimento e admiração por todo o trabalho de vocês aí, de muitos anos, e parabéns mais uma vez pelo evento. Valeu, Zavaglia. Tá compartilhado minha tela? Apareceu os números sorteados? 58 e 20, tá? 58, acordo fechado, e 20. Então, agora eu interrompo aqui. Quais são os nomes, Marcos? Ah, não apareceu, né? Não, 58 e 20, quais são os nomes? Deixa eu mostrar aqui só para vocês. Só um minutinho, então. Apareceu agora? Apareceu. Os números apareceram, mas os nomes. Tá, então. Eu só queria mostrar porque eu não tinha mostrado, né? Então, agora eu dou stop e agora vamos compartilhar a minha segunda tela. Então, tá aqui a minha segunda tela. 58, Emanuel Vinícius. Emanuel Vinícius, 58, é o pacote da acordo fechado, tá? E o número 20, Pedro Jorge de Brito, meu amigo de Rio Grande do Norte. Parabéns, Pedro Jorge de Brito e Emanuel Vinícius. Deixa eu interromper a compartilhamento e vamos voltar aqui no nosso... Queria agora passar a palavra para o Rafael Dias fazer as considerações finais. Primeiro para o Kailé. Kailé, faz suas considerações finais rapidinho, depois o Rafael e, por fim, eu encerro
muito brevemente. Eu quero basicamente agradecer aos participantes, né, aos palestrantes aí que falaram aí, trazendo mais conteúdo aí para nossa, vamos dizer assim, para o nosso legal, né, em si. Eu acho bem bacana a gente falar aí, principalmente o Daniel comentou ali a questão da inteligência artificial, que é algo que é muito falado, mas que falta ainda a pessoa entender o objetivo que ela quer com aquela inteligência artificial, né? Uma que tem que preparar os dados, outra, o que você pretende resolver com aquilo? Acho que após responder essas perguntas em si, a gente começa assim a decidir qual a melhor solução, qual o melhor formato utilizar, né? Mas agradecer a todos aí que ficaram aprendendo um pouco mais conosco nesta manhã e vamos que amanhã tem mais, gente. Abraço. Agora vou pedir para o Dias fazer as considerações dele aí. É isso aí, pessoal. Agradecer a participação de todos aí do nosso evento. Agradecer os palestrantes. Tenho certeza que a gente conseguiu acrescentar um pouco aí nesse dia de hoje sobre as novidades que têm acontecido dentro do mercado jurídico. Foram temas bem legais. Amanhã a gente vai continuar o nosso evento, mesmo horário, 10h30 até as 12 horas. Teremos 2 palestrantes aí de peso aí no mercado também, que é a Andressa, CEO do Fragata Antunes Advogados, o Eric, que é juiz federal, vai falar sobre esse movimento de audiências virtuais. Então, tenho certeza que o evento de amanhã também será um sucesso. Compartilhe com seus amigos aí nas redes sociais e vamos continuar a discussão sobre a revolução da advocacia 4.0. Obrigado a todos aí. Tchau, tchau. Bom, eu agradeço a Oyster e a Acordo Fechado pela organização do evento, a B2L e a Distrito pelo apoio. Agradeço todo o pessoal que ajudou na organização, aqui no trabalho interno, o Will, o Rick, todos os demais que ajudaram a tornar esse evento factível. Desculpe aí alguns erros, a gente está usando uma plataforma nova, teve algum problema também, não houve a transmissão ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, a gente deu algum problema ali, mas a gente teve no YouTube, temos uma pessoal seleto nos assistindo, agradeço a todos e contamos com a presença amanhã, 10h30, com a graça de Deus, teremos o segundo dia deste evento, em seguida já vamos divulgar o link também no YouTube para vocês não terem problema amanhã. Agradeço a todos e declaro encerrado o evento às 12h14. Obrigado a todos.